Nossa última palestra de hoje, convidamos Rodrigo Barbosa para falar sobre o tema Gestão de Portfólio na Prática, um case da Ultragaz. Rodrigo é professor e consultor em agilidade e gestão de projeto e portfólio, engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e telecomunicações, formado pela Inatel, especialista em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e diversas certificações internacionais na área de gestão, projetos e liderança. Atualmente, uma posição como consultor em agilidade, gestão de projetos e portfólio na governança de portfólio de tecnologia da informação da Ultragaz. É professor no MBA de gestão de projetos e instrutor de cursos e métodos ágeis. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Quem trabalha em PMO aqui? Ou outra área, outra derivação, VMO, governança de portfólio? Vamos lá, pessoal, a gente vai falar um case aqui prático de uma jornada aí que começou em 2019 na estruturação da área de governança de portfólio. Na verdade, aí vamos falar mais ou menos um papel aí do PMO. A gente só deu um nome mais chique lá, que a gente definiu junto com o grupo. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho. Quem sou eu, né? Então, na verdade, eu sou um mineiro de coração. Então, o pessoal brinca comigo. Muita gente me conhece aqui por São Paulo, porque eu trabalhei muito tempo lá, principalmente no PMI, mas, na verdade, eu sou mineiro de Campo Belo. Alguém conhece Campo Belo? Sul de Minas. Então, eu tenho uma família linda aqui, uma filhinha que é o meu xeroquinho e uma outra filhinha de coração. Então, a Malu e a Bebela, e aqui é a minha, vamos falar assim, né, namorada, até está presente hoje, né, está em casa, a torcida está cheia, a Débora. Eu tenho um carinho super especial por esse evento, para mim acho que é o principal, porque eu tive a oportunidade em 2019, pelo PMI São Paulo, de ser o responsável pela realização desse evento. Então, esse é um ponto bem bacana, acho que é um evento aí, parece até um encontro de família, né? Que encontra todos os primos, uma vez por ano, para ter essa troca de conhecimento. Gosto muito de atividades mais radicais, de natureza, de trekking. Tenho uma cerveja, eu faço a minha própria cerveja, uma cerveja artesanal, e gosto de viagens. Falar um pouquinho do meu histórico profissional, então eu sou engenheiro de formação, comecei a trabalhar um pouco na parte técnica, depois já mudei para a área de gestão. Trabalhei muito tempo com operação e manutenção, em 2005 eu conheci gestão de projetos e comecei a trabalhar, estudar e depois migrar para a área de projetos. Então, meu background é muito de projetos de infraestrutura. E depois, já no Axê, eu comecei a mudar para a parte de TI. Então, hoje eu trabalho na governança de portfólio de TI. E tem algumas certificações, tanto em metodologias aí preditivas, melhores práticas, e também em frameworks aí mais adaptativos. Então, vamos falar um pouquinho da Ultragaz, só para dar um contexto do tamanho do que a gente está falando. Quem já ouviu falar aqui da Ultragaz? Então, a Ultragaz, normalmente a gente conhece ela pelo botijãozinho azul, né? Só a parte domiciliar. Hoje até melhorou, né? A gente tem até a motinha elétrica. Mas, na verdade, ela faz parte de um grupo maior. E também não é só a parte de gás, a gente trabalha também com outras fontes de energia. Então, o grupo Ultra é formado pela Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e a própria holding. Aqui um pouco de número, então a gente tem 39 bases operacionais, 30 mil colaboradores. Acabamos de mudar a marca para realmente mudar esse foco do negócio para mais energias. Também trabalhamos na área empresarial, então em vários segmentos da área empresarial, com 58 mil clientes empresariais, e tem um foco muito de inovação. E a tecnologia está muito forte nessa inovação. Então, a gente tem, por exemplo, um autoatendimento, portais aqui para cliente empresarial, parcerias e canais, Vale Gás, e também na parte empresarial. Então, beneficiamento de algodão, secagem de semente, soluções de energia aqui com foco no cliente empresarial. E vamos entrar aqui no mérito aqui da palestra. Então, o que é a TI da Ultragaz? A TI da Ultragaz ela é composta de 123 colaboradores,
Porém, na governança de portfólio, a gente está falando de 3 dedicados. Mas depois a gente vai ver ao longo da jornada que várias pessoas participam dessa evolução aí da área de governança. 91% das iniciativas estratégicas passam por TI. Então, é de suma importância a TI para a entrega do resultado para a companhia. E aqui o número real. Esse número eu peguei às 14 horas. Pode ser que eu vou entrar no sistema esteja um pouco diferente, porque ele é totalmente dinâmico. Então, a gente tem 191 iniciativas divididas em ideias, demandas, projetos e produtos. Depois eu vou falar um pouquinho o que é ideia, o que é demanda dentro do processo da Ultragaz. E no foco aqui da palestra, o que a gente entende na Ultragaz como governança de portfólio? É uma gestão integrada das iniciativas, melhorias, produtos e projetos com foco no alcance dos objetivos estratégicos. Porém, a gente não pode esquecer também da saúde das equipes. Então, na gestão anterior, a gente tem um backlog aí, tinha um colaborador, com relação a gente fala de saúde da equipe, tinha um colaborador que ele tinha 1 ano de banco de horas. Por quê? Porque o sistema era empurrado. Tinha que fazer, era a meta, está alinhado com a diretoria, tem que ser feito. Então, não tinha uma preocupação com relação à saúde dos profissionais, à saúde das pessoas. E uma dúvida aqui, pessoal. Quem tem uma gestão integrada de todas as iniciativas da companhia? 2 pessoas? 3? E quem tem da área, por exemplo, a área de TI? A gente está falando aqui, eu estou falando da área de TI. Nós não temos da companhia como um todo, mas da área de TI a gente tem hoje. Da área, vocês têm uma visão integrada? Então, quando a gente fala de agilidade, pessoal, como é que a gente consegue se adaptar se eu não sei o que tem executando, por exemplo? Ou o que está no processo de ideação que vai entrar? Então, é uma falácia, concordam? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E quais são os benefícios esperados com essa governança de portfólio? O que a área, o que a diretoria, o que a companhia espera da governança de portfólio? Garantir o alinhamento com a estratégia da empresa. Então, tudo que entra, o ideal seria o quê? Estar alinhado com a estratégia. Mas isso é a realidade nas empresas hoje? Tem muito o quê? Eu quero fazer isso, a minha área quer, a minha squad quer. Mas será que isso é o mais importante para a companhia naquele momento? Então, isso é uma pergunta super importante. Visibilidade para a gestão organizacional. Então, a gente vai mostrar que hoje a gente conseguiu chegar nesse ponto. Alavancar resultados. Se todo mundo tem a mesma visão, tem o mesmo objetivo estratégico, a gente consegue alinhar os esforços para chegar naquele objetivo que foi definido anualmente, pelo menos uma vez por ano, todas as empresas. Promover a transparência, timing correto e dados para tomada de decisão. Então, a gente está falando de adaptabilidade. Quando entrou o Covid, vocês tinham informação do que estava em andamento, o que precisava parar para atuar nos projetos relacionados à Covid? Então, é super importante. Só para vocês terem uma ideia desse timing correto e dados, a guerra na Ucrânia afetou as nossas iniciativas na Ultragaz. Então, a partir do momento que tem um problema mundial de gás, o que aconteceu? A ANP soltou uma resolução e falou, eu quero que você me informe o estoque diário de gás. Mas como assim? Até dezembro você vai ter que me informar diariamente quanto que você tem em transporte, armazenado no cliente, que era essa informação. Então, vamos ter que adaptar. Entrou no fluxo de demandas, foi aprovado, virou um projeto. Estimular a proximidade das áreas, comunicação efetiva, antecipar riscos, você envolvido desde o processo de ideação, então consigo mitigar vários riscos, e gestão integrada dos recursos. Quem conhece aqui a capacidade da equipe e tem essa informação real? Que eu posso olhar lá e falar, eu consigo pegar essa nova demanda porque o fulano de tal ou o squad de tal está disponível. Bacana. E a pergunta, pessoal, por onde começar? Quando eu vou fazer uma governança de portfólio, imagina que você assumiu a área, você vai ser o head da governança de portfólio, e agora você vai ter que entregar aqueles benefícios lá. Por onde começar? A gente entende que são 4 pilares importantes para ter aqueles benefícios esperados. Pessoas, ferramentas, processo e cultura. Quem acha que eu tenho que começar por pessoas? Levanta a mão. Ferramentas. Eu vejo muito isso, né? Agora a gente contratou o Gira, contratou o PPM Online, agora
vai voar. Processo. Ninguém? Cultura. Quem acha que nenhuma das quatro? Vou contar um pouquinho a história, que acho que acabei esquecendo de falar a hora que eu comentei da área. Por que surgiu a necessidade da estruturação da governança de portfólio? Então, a área de TI, ela fica debaixo de uma diretoria financeira. Então, a gente não é uma diretoria. Então, isso é importante para ver qual que é o nosso poder dentro da companhia, né? Não é muito, né? E o resultado da área como um todo não estava legal. Então, a companhia definiu que falou, ó, vamos trocar o gerente executivo. E aí trouxe esse gerente executivo, que não é mais, já saiu, também entrou um novo agora, mas acabou que ele trouxe algumas pessoas que ele já conhecia, que já tinha trabalhado, e eu fui uma delas. Então, eu vi junto, não conhecia a companhia, não conhecia a cultura, não conhecia nada. Então, o primeiro ponto, pessoal, principalmente nesse cenário, mas em outros também não vai ser diferente, não tem como eu definir o que fazer com a informação que eu tinha, acabei de entrar na companhia. Então, é fundamental entender o contexto, entender as expectativas da companhia, para depois a gente definir qual que é o plano de atuação ali para a estruturação da área. Pode ser que seja primeiro pessoas, alguma ação em cima de pessoas, ferramentas, vai depender muito do contexto daquela empresa, naquele momento, daquela área. E lá na Ultragaz, a gente entende que a governança de portfólio ele tem 3 perfis de atuação. Isso não é só no momento da estruturação, é uma coisa que a gente entende que vai ser constante. Um primeiro é uma atuação passiva, que é o quê? Essa que eu comentei de falar um exemplo. Eu acabei de chegar na companhia, não tenho informação nenhuma, não sei a cultura, não conheço as pessoas. Eu vou chegar lá falando, não, eu vou implantar o que eu fazia na outra empresa, vou implantar o SAFe. Bombou o SAFe, está bombando o SAFe no mercado, vou implantar o SAFe aqui na Ultragaz que vai voar. Não. Então, o importante aqui, o passivo, é ter uma escutativa, para entender realmente quais são as dores, o que eu preciso fazer para resolver os meus problemas. Não é o que está no bam ali o Agile está bacana, o Scrum ou o Kanban, então eu tenho que implantar isso na minha empresa. Pode ser que não. Por isso que eu tenho que entender o contexto. Depois, um perfil mais ativo. É necessário tirar a bunda da cadeira e ir para o Gemba. Isso a gente entende que é fundamental. Por quê? Para a gente dar o exemplo, realmente desenvolver a competência das pessoas ali que são mais júnior, que não tem aquela competência específica. E, em alguns momentos, o projeto ou produto vai estar numa situação caótica que a gente vai ter que entrar para resolver o problema. Então, é fundamental, é super importante essa atuação. E, principalmente, quando a gente fala de um ambiente novo, né? Eu não conhecia ninguém. Então, eu tinha que mostrar também, vamos falar assim, da autoridade do meu conhecimento para as pessoas também falar, ó, ele está vindo para ajudar, para colaborar, não é só para cobrar, apontar o dedo, como a gente vê a maioria dos PMOs só apontando, cara, você não atualizou o cronograma, você não trouxe o benefício. A ideia não, é realmente ser colaborativo na estruturação da área e na execução também. E depois passar por um processo, que é um perfil também super importante, de criativo. O que é criativo? É criar um framework Agile Power. Não, o foco não é esse. Tem uma definição de criatividade muito bacana, de um cara que eu gosto muito, Murilo Gun, que ele fala, criatividade é combinar de forma diferente coisas já existentes. Então, é usar a inteligência coletiva, utilizar a experiência das pessoas que estão ali, e também do que tem de métodos do mercado, frameworks, e ajustar para a necessidade, para resolver aquela dor da sua empresa. Então, é super importante isso, e a gente entende que esses são os perfis que a governança tem que ter em qualquer momento, na estruturação ou na operação, no dia a dia, para realmente a gente trazer valor para a companhia como um todo. E como eu comentei, então, essa área foi, o gerente executivo ele veio em 2019, não coloquei as dores aqui, mas se lembra, 2019 era o quê? Covid. A partir de março, o que aconteceu? Todo mundo para casa, os projetos que eram prioritários morreu, começaram a vir novos projetos, mas antes disso, a gente elencou aqui
não coloquei todas, mas as principais dores que a gente tinha naquele primeiro momento, quando a gente assumiu a nova gerência executiva. Não tinha visão consolidada do portfólio, quanto mais uma ferramenta integrada. Sem chance. Excesso de demandas. Eu lembro que o gerente da área de projetos, ele falava que ele ia almoçar, o pessoal começava a cobrar uma demanda. Ele estava escovando dente, o cara estava cobrando, e aquela demanda minha que eu te mandei? Ou passando uma demanda, porque não tinha um fluxo também único para todo mundo. Então, era um caos total. Diversas áreas de negócio demandando por múltiplos canais, era como se fosse ilhas de TI. Tinha uma área do marketing, tinha uma área de operação, tinha uma área domiciliar, e a gente não conseguia ter uma visão consolidada de tudo. Não existia priorização nem detalhamento. Até brinco com o pessoal lá, nós vamos ter que fazer um curso, acho que a gente pode até vender para o mercado, de Mr. M. Lembra do Mr. M? Quem não lembra do Mr. M aqui? Acho que a galerinha mais nova, aquele cara não lembra não, ele é muito novo. Que acontecia? Eles chegavam com um PPT, área de negócio, ou com uma frase, e para eles aquilo ali já era o suficiente para a gente pegar, fazer todo o desenvolvimento e sair do outro lado com um produto com o UX bacana, trazendo resultado, trazendo valor para o negócio. E era isso que eles entendiam. Não, mas tem uma jornada. Não precisa. Agora você já tem toda a informação necessária para sair do outro lado. Então, cara, era assim que funcionava. Algumas vezes ainda continua. Não tinha falta de visibilidade de fluxo de trabalho, papéis e responsabilidades. Pouca colaboração entre negócio e TI, pelos problemas acima. Desconexão entre o interesse estratégico e o trabalho em progresso. Foco em tarefas e não geração de valor. E um ponto super importante. A pesquisa de clima de 2019, de 0 a 100, era 51%. Quem concorda que a gente estava no caos? Quem queria assumir uma posição dessa aqui? Para mudar isso aqui no momento de Covid. Sorte que eu entrei um pouco depois. Não peguei o furacão. E aí, pessoal, o que a gente faz diante daquela situação? Acho que quem participou do treinamento do Gino aqui? Super bacana no sabadão. O que eu faço aqui, pessoal? Qual o cenário dos 4 quadrantes eu estou aqui? Caótico, concordam? Tem que fazer o quê? Tem que agir. Não é o momento de eu chegar e falar, não, para tudo, vamos implementar o SAFe. Não é o momento, gente. Aqui, primeira coisa, principalmente quando você está falando de uma equipe nova, a gente tem que agir, ajudar a resolver os problemas. A diretoria não vai esperar um sistema que está lá na Black Friday dando um problema porque não foi feita uma arquitetura adequada, não vai esperar, não, vou reestruturar, refatorar o sistema, não, tem que resolver. Então, uma dica, nesse cenário e em outros, comece com o que está sendo feito, até para entender o contexto, para avaliar, para ver as dores, e depois montar um plano de melhoria com relação à área, à evolução da área. E aqui que a gente fez? Então, no primeiro momento, eu não estou preocupado, tinha GoHorse, tinha Papiro, tinha Excel, tinha Squad, tinha de tudo. Vocês não imaginam o que tinha. A gente não preocupou nesse primeiro momento. A gente ajudava quando tinha um problema lá dentro da área, que era escalado ou que não, a gente ia lá e resolvia, apoiava junto, com alguma ferramenta, com alguma técnica, o que era necessário para resolver aquele problema. Então, a gente focou mais no quê? Vamos trazer uma visão do que está acontecendo, gente. Vamos pegar um Trello simples, sem custo. Mas eu não tenho Power BI, não tenho Gira, tal, então não vou conseguir fazer nada. Consegue. Aqui é um exemplo. E tem outros exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, pega um Trello, a gente estruturou um Trello e aí informou para os líderes de squad, o líder de projeto, vocês vão ter que preencher no mínimo essas informações aqui. E a gente conectou isso no Power BI e começou a ter visão, já é uma visão inicial do portfólio. E já começa a ser uma visão que é apresentada para todo mundo. Então, todo mundo começa a ver a mesma coisa. Aí, quando eu não conhecia, falava, mas tá tranquilo, você consegue fazer mais demanda. A partir do momento que eu mostro alguns números, opa, história é diferente. Então, a gente consegue trazer alguns alinhamentos até para fazer uma atuação mais tranquila e até para barrar algumas coisas. Beber uma água aqui, pessoal. Beleza, e a gente foi ajudando, foi entendendo o contexto, resolvendo, começamos a trazer uma primeira visão do portfólio,
uma coisa bem simples, sem custo, rápido. E aí, a gente precisa agora mudar. Não estava legal. Não foi contratado a nova gerência executiva para mudar, porque não estava legal. Então, a gente tem que sair de um status quo e partir para o novo. E aí, temos dois caminhos. Um caminho é o quê? Fazer uma revolução, uma transformação maior, onde eu só vou entregar um resultado no final, com um tempo maior e um risco maior. Porque qualquer mudança que a gente faz, existe uma queda de performance. E dependendo da transformação que você vai implementar, pode ser que você vai entrar num vale ali e não sai mais. O risco disso acontecer. Ou você pode ir numa evolução, mudanças incrementais, um Kaizen, que eu vou definir as principais dores e vou atuar pontualmente e já trazendo resultado de imediato, já trazendo valor ali para a área, para o negócio, e com risco menor. Quem aqui é a favor da revolução? Quem é a favor da evolução? Então, o caminho que a gente seguiu também. Então, a gente pensou e vamos trabalhar de forma incremental, principalmente definindo as principais dores, definindo as hipóteses que podem resolver aquelas dores, que a gente era uma incerteza, a gente está num sistema totalmente complexo, e depois a gente foi atuando nesses pontos e trazendo, evoluindo, para chegar no novo status quo que a gente almejava, que é aqueles benefícios que eu mostrei anteriormente. Então, uma dica, além da evolução experimental, é melhore colaborativamente. Então, tem um lema da área, da companhia, juntos a nossa energia é muito maior. Então, nós somos 3 colaboradores da governança, mas todo o trabalho que é feito dentro da governança de portfólio, a gente envolve outras pessoas do time. Ou ágil, tradicional, e principalmente as pessoas que são influentes, que vão ajudar a vender aquela melhoria que a gente está provocando dentro da companhia. Então, super importante essa inteligência coletiva. Então, sempre envolva pessoas-chave ali para a construção e evolução dentro das áreas. E outro ponto importante, gente, a gente precisa de proteção. Quando a gente está fazendo uma mudança, então, todo mundo conhece mudança e gestão de mudanças, né? É super importante ter um sponsor adequado para apoiar naquela mudança. Então, eu falo isso de exemplo anterior. A gente tentou implantar uma governança de portfólio, não achei, a gente não conseguiu, e o motivo foi esse aqui, o principal. A gente não tinha um sponsor adequado. Então, o que acontecia? A gente implementava, o processo é esse, apresentava, ninguém utilizava, não era cobrado, continuava usando os canais anteriores e ponto. Não tem muito disso, eu tenho minha planilhinha, eu tenho meu Trello aqui, eu não quero mudar. As pessoas não querem mudar. Já faz aquilo ali, por que você vai agora criar uma nova ferramenta? Vou ter que aprender essa nova ferramenta, tinha um domínio do Trello. Então, é super importante ter um sponsor patrocinando essa mudança. E quando a gente fala adequado, é o quê? Se eu vou fazer uma estruturação na área de TI, eu tenho que ter um sponsor que tem influência e poder na área de TI. Agora, se a minha mudança vai afetar a companhia como um todo, só o sponsor de TI não vai ser suficiente. Eu vou ter que pegar um sponsor ou vários sponsors de uma área maior, ou todos executivos, para ajudar a implementar essa nova mudança. E vamos falar assim, foi uma oportunidade que a gente viu durante esse trabalho de estruturação da área de governança de portfólio, começou uma jornada dentro da companhia de mudar a cultura. E aí foi uma mudança que veio top-down. Então, eles reuniram os principais executivos da companhia, porque a cultura não estava legal, os resultados não estavam legais, não só da TI, mas também da área de negócio, e sentou e vamos fazer uma nova cultura. E a gente aproveitou esse momento para quê? Para endereçar as dores que a gente tinha com relação à cultura de projetos e produtos para dentro dessa nova cultura. Vou dar um exemplo aqui, pegando a energia da consistência, tem o Decida com Agilidade orientado a dados. Lembra que eu falei do Mr. M? Não venha raso, era um recado bem claro. E estava na cultura da companhia e todo mundo trabalhando para fazer essa cultura realmente aconteça. Então, isso a gente apoiou muito nessa nova cultura e o gerente executivo acabou levando as dores, a gente conseguiu colocar as dores dentro da nova cultura e a gente começou a apoiar e ajudou bastante a evolução, a nova cultura da companhia para melhorar a cultura de projetos e produtos.
E depois disso, por enquanto, a gente estava como bombeiro, né? Resolvendo o problema ali e tal, fazendo algumas melhorias, mas, momento algum, a gente ainda não estava no momento de sentar e falar, agora a gente precisa fazer uma identidade para a área. Aí precisa estar claro para todo mundo qual que é o papel da área, qual que é a missão, qual que é o valor, quais são os valores, qual que é a visão, para todo mundo ficar claro o que a gente vai fazer. Não é mais bombeiro. Então, a gente não vai fazer algumas atividades, porque agora a gente entende que é o papel, por exemplo, do líder da squad. E a gente criou, mesma coisa, chamou algumas pessoas chaves, sentamos e definimos. Então, a missão aqui, atuar de forma colaborativa, desenvolvendo e apoiando as equipes, através das melhores práticas de gestão, agilidade, projetos e liderança. E definimos também quais são os domínios de atuação. Então, são 4. A gente vai atuar na parte de negócio, com priorização, orçamento, portal de ideias, fluxo de demanda, sempre com foco de agregar valor. Cultural, capacitando, visando evolução contínua, desenvolvendo as competências e habilidades. Organizacional, relação entre os times, papéis, responsabilidades e modelo de gestão. E na parte técnica, fornecendo padrões, processos e ferramentas. E usamos a metodologia, quem conhece aqui PMO Value Ring? A gente usou o Value Ring no primeiro momento para definir quais são os serviços, de acordo com a expectativa dos stakeholders, da equipe também, que seriam de responsabilidade da governança de portfólio no primeiro ciclo. Então, esses foram 8 serviços, e super importante aqui, sempre balancear. A partir do momento, tem que entregar valor sempre no D+1. Eu não posso criar uma área estrutural, lembra que da revolução, e só vou entregar valor depois de 1 ano. O que vai acontecer? Vai morrer sua área de governança de portfólio, ou PMO. Então, super importante esse balanceamento. E a partir do momento que a gente definiu tudo isso, a gente reuniu toda a TI com o nosso sponsor e apresentou para a companhia como um todo, para a TI como um todo. Esse é o papel, essa é a identidade, esses são os valores, são os princípios da área de governança de portfólio. E no D+1, a gente criou um formulário simples, Forms, que todo mundo tem acesso, e os serviços estavam disponíveis. Lógico que não todos. Por exemplo, prover uma ferramenta era um plano de 1 ano para implementação. O que não era imediato, a gente criou um plano, esse plano foi apresentado junto com a apresentação da área, e começamos a acompanhar, executar e mostrando o avanço para a companhia e para a área de TI. E aí, com essa reestruturação, a gente continua a evolução aí dos processos. E um ponto que era muito crítico, todo mundo sabe o que é upstream? Upstream é a parte aqui onde a gente faz o entendimento da demanda. Antes de ir para o downstream é delivery. É um projeto, implementação e entrega. E não existia essa etapa dentro da Ultragaz. Então, aquele problema de chegava tudo, era tudo empurrado, a gente não sabia se estava alinhado com o negócio. Então, a gente era uma dor muito grande e que estava afetando muito aquela saúde da equipe que eu comentei anteriormente. Então, a gente definiu o modelo e sempre o processo de ideação, gente, em qualquer empresa, em qualquer lugar, ele é muito maior, a gente tem muito mais ideias do que a capacidade que a gente tem de execução. Como o Massari comentou, existem as restrições. Eu tenho uma equipe limitada aqui, eu tenho tempo, eu tenho orçamento. Então, aqui a gente tem que trabalhar muito forte na eficácia. O que é isso? Fazer a coisa certa que gera valor para o negócio. Então, eu vou fazer um entendimento aqui, para ficar bem claro, priorizar e ver o que realmente vai trazer valor para o negócio, para mim ter o ponto de comprometimento e vir aqui para a parte de delivery, que delivery é eficiência. Aí é entregar com qualidade e mais rápido com qualidade. E com isso a gente criou o que a gente chamou de Ultra Stream Framework. A gente usou aqui, uma das ferramentas que a gente utilizou, um dos métodos, né, referências, foi o Upstream Kanban. Aqui a gente tinha uma ferramenta bacana para fazer isso? Não tinha. Sabe o que a gente fez? A gente fez um curso de Power Automate, lembro direitinho, comprei lá no Coursera, 20 horas, fizemos o curso, viramos especialista em Power Automate e criamos o fluxo de Upstream. Então a gente definiu o fluxo, a partir de agora, a companhia inteira só vai entrar demanda por esse formulário aqui. Tudo que tiver fora disso, a gente não aceita.
Só o gerente executivo de TI era um sponsor adequado para essa mudança? Não, mas ele foi o principal. O que ele fez? Ele pegou esse processo, que era um PPT, a gente sentou com todas as diretorias, apresentamos, colocando quais são as dores, os benefícios que ia trazer, vendemos isso, depois a gente criou o processo no Power Automate, apresentou para a companhia como um todo, e a partir daquele momento esse fluxo estava funcionando. Cara, alteramos 4 vezes até chegar nesse estado que está aqui. Antes a gente colocou a transformação estratégica para aprovar, aí ele falou, não quero aprovar não, quero aprovar só o que está alinhado com a estratégia. Cara, mas o seu papel é realmente rejeitar o que não está. Não, mas eu não quero atrito. Vocês resolvam com a área. Beleza, então a gente resolve, tiramos ele do fluxo, porque aí não fazia sentido, e seguimos, e esse é o fluxo hoje que está funcionando. Então não vou entrar em detalhes, quem quiser saber detalhes sobre esse fluxo, eu vou passar meus contatos, tem um vídeo no YouTube que fala, explicando passo a passo como é que funciona esse fluxo. São 4 etapas, ele vai avaliar aqui um direcionamento mais da arquitetura e do COI, qual o caminho de solução técnica para aquela demanda, depois vem para a governança de portfólio, que a gente vê qual que é a torre de TI que é responsável por aquela demanda, e também a gente dá uma recomendação, de acordo com a característica da demanda, qual a melhor abordagem para ser adotado, tradicional, híbrido ou ágil. Vai para o coordenador, ele vai entender um pouco mais, define um líder, o líder vai estimar, de acordo com o entendimento inicial que foi feito, ver quantos recursos, ver quanto custo, faz um business case, e se for mandatório, o compliance aprova, se não, o gerente de TI aprovando, ele entra numa esteira, ou no modelo tradicional, ou no modelo ágil. Então, isso foi bacana, a gente começou com ferramentas free, um processo, validamos várias hipóteses, e isso ajudou muito, porque a gente conseguia ter a visão do todo e priorizar o que realmente trazia valor para o negócio. E isso foi constante. Então, a gente fez várias evoluções. Agora a dor é financeira. Mas eu não estou conectado no meu SAP. Eu não estou conectado no meu Oracle. E ainda não estamos. O que foi feito? Uma planilha Excel. Criamos a planilha Excel, definimos um processo. Tá bonitinho assim, porque a gente conectou no Power BI. Aí ficou lindo, né? O front-end, fantástico. O back-end, caos. O cara ia lá, criava uma coluna a mais, parava o Power BI. Mas foi super importante porque a gente validou, começou a ter informação, começou a validar o processo de gestão financeira e ajudou muito, principalmente para onde que a gente está hoje. E fizemos isso com Capacity, fizemos isso para ter uma visão de cronograma, tudo isso com ferramentas simples, com processo simples, que a gente conseguiu entregar valor ele rápido, junto à gerência executiva, e até o negócio também. O negócio começou a ver. Quando ele perguntava, como é que está meu projeto, meu produto? Entra lá no Power BI, vai lá, vê o que está acontecendo. Quando ele cobrava, eu preciso entrar uma nova demanda. A gente mostrava aqui, essa nova demanda, esse é o recurso que vai fazer. Tem condição dele pegar essa demanda agora? Então vamos fazer o seguinte, qual demanda que você quer que para? Ele assume essa aqui, ela é prioritária, então assume. Então, conseguiu muito melhorar essa comunicação e trazer realmente uma fluidez melhor no fluxo de implementação. E, depois da jornada, evoluindo passo a passo, a gente entendeu que era o momento de criar um fluxo, um modelo de gestão único para a companhia. E esse é o fluxo atual. Então, hoje, todas as áreas, todas as squads, ou toda a liderança, todos os projetos, tudo tem um modelo de gestão único. O que vai mudar o quê? O tipo de abordagem que ele está utilizando e algumas variações ali, dependendo da complexidade do produto e do projeto. Então, ele começa num processo de ideação. Então, antes a gente não tinha ideação, muito menos demanda. O que a gente sentiu a necessidade? A ideação, a área de negócio fazia como empresa externa. E quando chegava como projeto para a área de TI, estava totalmente desconectada com, por exemplo, a arquitetura de referência. Então, a gente falou, a gente presta esse serviço interno, chama a gente para um processo de ideação. O que é ideação, gente? É fazer um inception de um produto, um design sprint, avaliar uma tecnologia, um entendimento de um processo. Quando surge uma ideia, preciso vender gás pelo site. Então, vamos envolver que a gente vai te apoiar a definir quais são os requisitos e evoluir para a demanda, que é aquele processo que eu falei anteriormente,
E aí ele vai entrar no pipeline aqui de demandas, onde a gente vê o que tem mais valor para o negócio e o menor risco, e toma a decisão de seguir no modelo waterfall, híbrido ou ágil, de acordo com a característica daquela demanda. Aprovou, depois entregou, entrou em produção, automaticamente vai para a sustentação. Só que o que aconteceu? Esse era o nosso parque de sistema que a gente utilizava para fazer toda a governança de portfólio. Frankenstein, né? Coxa de retalhos. Começou a ser impeditivo para a gente evoluir. Eu não conseguia evoluir mais numa gestão financeira, orçamentária, no fluxo de demanda, porque olha a coxa de retalhos. E estava ficando muito custoso, o esforço era muito grande também para o líder, porque ele tinha que atualizar dependendo de 3 lugares diferentes, a mesma informação. Então, aí a gente entendeu. Não teve um trabalho de pessoas para entender, conhecer as pessoas, um foco lá em pessoa, entender, capacitar, cultura, processos, validamos vários processos, várias hipóteses. Chegou a hora da gente ter uma ferramenta agora integrada. Passou da hora, na verdade estava limitando o nosso trabalho. E aí o grupo inteiro, não foi só a Ultragaz, definiu que o ServiceNow seria a ferramenta. Não olhando só a parte PPM, a gente olhou também para as outras áreas, e era a plataforma que mais aderente ali para a contratação, e o grupo definiu a ServiceNow como uma ferramenta. Então, antes de mostrar os resultados, eu vou mostrar a visão que a gente tem hoje. Então, isso aqui, pessoal, hoje é o ponto de entrada para a área de negócio. Então, aqui, ele pode reportar um erro, solicitar alguma coisa de TI, e tem um site que a gente criou especificamente ali para projetos, produtos. Então, ele vem aqui, aí ele mostra ali, ele pode criar uma ideia, que é nada mais um formulário com algumas informações, ele pode criar uma demanda, ele pode solicitar um serviço de governança de portfólio. Lembra aquele serviço que eu mostrei lá? Quero que você me ajude no planejamento. Quero que você ajude no monitoramento e controle. Ele vem ali, sabe o que é ali? É um Forms. Ele preenche o Forms, automaticamente vem para o meu e-mail, a gente combina lá quem que vai atuar e faz a atuação junto com a área. E aqui a gente tem uma visão inteira hoje, totalmente integrada com a ferramenta, em tempo real, do que está acontecendo. Então, aqui o roadmap real da companhia, de TI, desculpa. Tem aquela separação por ideia, demandas e projetos, né? A gente sabe que o percentual de aderência de todas as iniciativas, nas iniciativas estratégicas da companhia. Eu sei como é que está o meu orçamento, quanto que é o orçado, quanto que eu realizei, quanto que está projetado, quanto que eu tenho de saldo. Então, se entrar um projeto hoje de 2 milhões, eu posso assumir ele de olho fechado, né? Está sobrando dinheiro. Eu consigo fazer isso, e essa visão é em tempo real. Posso saber uma visão de recurso, tem 99 recursos que estão alocados, que realmente a gente tem que acompanhar o capacity, seu percentual no mês, no trimestre e anual. Aqui eu consigo ter uma visão de demanda, visão das iniciativas um pouco mais detalhada, com maturidade de escopo, quantos recursos alocados, e quando tem uma linha do tempo, ele apresenta aqui. Quanto à ideação, não tem linha do tempo, eu estou ainda ideando. Ali já é um projeto, eu tenho se já encerrou, se está em execução, e quanto por cento que está do planejado, e qual que é o prazo para terminar. E aí, beleza, está só nesse nível, Rodrigo? Não, aqui eu consigo entrar no portfólio. Então, eu consigo saber ali como é que está a avaliação de todas as entregas. E isso aqui é um ponto importante, porque a gente até subiu essa funcionalidade agora. A gente quer saber também como é que essas entregas estão impactando a vida das pessoas. Ou nosso interno, se for uma melhoria operacional, ou do cliente final. Aqui uma visão de custo por portfólio, então aquela mesma visão ali, só que aqui um pouco mais detalhado. Tudo que está em andamento, com a sua timeline, demandas, ideias, projetos, e eu consigo fazer um detalhamento por tipo. Então, eu consigo saber aqui o lead time das demandas e aonde que ela está parada. Qual a etapa do fluxo? Quantos dias, onde que ela está parada, se foi aprovado ou não. Isso para tudo, até no nível
de status report. Opa, tem um aberto aqui. Aqui eu consigo saber no status do projeto quais são as atividades, andamento, riscos, ações e a timeline. Então, hoje a gente tem a visão, vamos falar assim, não de tudo ainda, que tem muita coisa que a gente está evoluindo, eu vou falar um pouquinho. Opa, perdi, está aqui. Mas a gente tem uma visão hoje para tomada de decisão em tempo real. A gente entrou um projeto novo de 2 milhões, em 40 minutos a gente avaliou e aprovou ele. Isso a gente gastava, acho que, meses ou tomava uma decisão por feeling. E agora vamos falar de resultados, pessoal. Quanto tempo que eu tenho? 10 minutos. Mais perguntas? Vamos falar de resultados. Isso aqui é uma pesquisa que a gente faz de tempo em tempo, com a equipe, com o board, para ver como é que está o sentimento deles com relação ao serviço prestado pela área de governança. Então, a gente avalia processos, ferramentas, monitoramento, upstream, relatórios, desenvolvimento de competência e comunicação. Todas as notas melhoraram. Então, a primeira nota antes da estruturação e a segunda, 2022, o azulzinho claro. Melhoramos em todas. Então, a gente entende que está no caminho certo e a percepção também de todo mundo da companhia é essa. Lembra da pesquisa de clima? Ela passou de 51 para 80,9. Então, é só responsabilidade da atividade de governança? Não. Mas a gente entende que a gente foi um dos fatores para melhorar a pesquisa de clima da área de TI. E o negócio? Essa aqui é a nota do negócio com relação às entregas que a gente faz. Uma média, então a gente tem de 1 a 4, 3 é atende, 4 supera. Então a gente avalia conhecimento técnico, comunicação, conformidade, pontualidade, satisfação geral. Então a gente está com uma nota boa. Lógico que tem coisa para evoluir. E um ponto que agora que a gente vai começar a avaliar é o impacto. O que está impactando? Por exemplo, implantando essa ferramenta, o que eu impactei na minha equipe, do meu líder do projeto? Ele tem mais tempo para ficar em casa. Porque ele gastava antes 4 horas para fazer uma atualização do relatório, agora ele aperta um botão. Então ele vai ter mais tempo. O desenvolvimento de competência. Quando você coloca uma pessoa que não tem conhecimento para executar uma atividade de liderança, que era a realidade, o que vai acontecer? Ele vai dormir? Ele vai conseguir dormir? Ele vai ficar apavorado, porque ele tem que dar um reporte, ele está com um problema. Quem nunca ficou sem dormir aqui para resolver um problema? Todo mundo. Na época do CBGPL, ano passado, o Marção lembra disso, o Alex e o Salles, eu fiquei sem dormir, acho que alguns meses. No final também, acho que eu dormi direto. Então, é super importante a gente avaliar isso. E o principal ponto que nós todos entendemos dentro da companhia, que ajudou a trazer esse resultado, foi a mudança da postura da liderança da Ultragaz. Porque ela mudou totalmente com foco de gestão de pessoas, que antes não existia. E tem até um quadrante que a gente criou lá, isso aqui acho que é novidade, a gente pegou até um exemplo aí de um especialista em educação de filho, e a gente conectou isso com a liderança. O que a gente entende que vai trazer mais resultado é a tal da liderança conectada. O que é isso? Isso aqui é um quadrante que vai falar qual que é a conexão do líder com o seu liderado e expectativa. Então, se eu tenho um líder que ele tem baixa conexão e baixa expectativa, evita conflito, não orienta, não apoia, não acompanha, o que ele está preparando? Líderes carentes preparados. O que vai acontecer? Vai ficar dependendo da liderança ali no projeto. Ele não vai conseguir conduzir um projeto. Agora, se tem uma alta conexão e baixa expectativa, que é o quê? Faz tudo, toda a vontade da equipe, nunca diz não, busca o aceite de todos, ele está preparando líderes mimados. Isso tem uma discussão aí, né? A gente fala que agilidade, a gente está preparando muito profissional mimado, né? Então, eu vi uma coisa no LinkedIn que eu achei bacana. Alguém faz aqui, todo mundo que defende agilidade, alguém faz uma reforma e não cobra uma data? Você vai deixar o cara? Não, fica à vontade aí, vai fazendo aí, vai refinando o backlog, vai executando. Não existe, gente. O negócio, o executivo lá, é aquele reporte que eu mostrei anteriormente, o executivo tem visão e as reuniões são feitas em cima daquele reporte. Ele não quer saber qual que é o meio que você está utilizando, ele quer saber que você está entregando de valor. Então, esse é o ponto. Se eu tenho um líder
que cobra uma alta expectativa e não tem conexão nenhuma com a equipe, eu tenho um líder autoritário. Eu vou criar líderes inseguros. E o que a gente está buscando lá dentro é um líder que tem uma alta conexão, mas também uma alta expectativa. Ele vai cobrar resultado também da equipe. Não é só ficar ali conexão, faz de tudo, festinha, happy hour. Não existe isso, gente. A empresa quer resultado. Não só a empresa, a gente profissionalmente mesmo. Por exemplo, minha namorada me cobra. Não adianta você estar fazendo academia, estar fazendo aquilo e tal. Se não emagrecer, não trazer resultado, se os exames não melhorar, não vai adiantar nada. Na empresa é a mesma coisa. Então, a gente entende que o que a gente busca está aqui. Então, existem algumas ações que a gente está fazendo para melhorar e trazer realmente o líder para esse quadrante aqui e a gente preparar pessoas. Então, a gente precisa de pessoas que indicam a direção, encorajam atos de liderança, dá autonomia ao time, motivos liderados, uma função muito de educador. E a jornada continua. Então, a gente passou por toda essa jornada, agora a gente está no momento de reformular, a gente está mudando agora, passando do PMO Value Ring para o Gartner. Por que mudança? O PMO Value Ring não atende? Atende, porém o Gartner ele tem uma visão da TI como um toda. Então você faz um assessment de PPM, de segurança, de arquitetura. E o grande foco desse processo agora, melhoria contínua dos processos relatórios, sinceridade para vocês, de 15 em 15 dias a gente sobe alguma coisa na ferramenta e faz alguma melhoria de processo. É constante. Mas aí é super importante aquele perfil de escuta. Então a gente tira a coisa, a gente não espera o cliente solicitar alguma mudança. Numa reunião de diretoria que a gente está acompanhando, viu que faltou uma informação, automaticamente isso já vai para o backlog do produto Service Now e a gente já entra numa melhoria constante ali do produto, do processo e outras coisas. Implementação em outras áreas. Então a ideia agora é pegar tudo isso que a gente fez, escalar isso para a companhia como um todo, para a gente ter a gestão de portfólio completa, apuração de benefícios, que ainda está muito prematuro, e desenvolvimento de competências e habilidades. Tranquilo? Um minutinho ali, acho que tem tempo. Esse tempo, tem mais tempo para perguntas? Vai ter? Bom, pessoal. Só mais um ponto. Então, acho que o tema é bacana. A gente não entrou no mérito aqui de métodos, de coisa. Então, eu queria fazer um convite para vocês. Ó. A gente vai fazer uma jornada de gestão de portfólio de TI gratuito, onde a gente vai discutir isso aqui em 3 dias. Então, quem quiser participar, online, gratuito, que a gente vai entrar em mais detalhes, vai falar de ferramentas, de frameworks, isso aqui foi muito superficial. Então, são 3 dias que a gente vai falar muito detalhes sobre esse tema. Então, quem tiver interesse, entra lá, participa, e aí no dia 28 a gente continua esse bate-papo aqui com aprofundar mais nos temas. E quando vocês fizerem o cadastro, automaticamente vai gerar um link lá também do WhatsApp de um grupo, que a ideia é também a gente compartilhar esse tema tal, e a gente pode até continuar com essas dúvidas aqui. Então, se eu não respondi alguma dúvida, tem ainda, joga lá no grupo lá, que a gente vai falando, vai discutindo lá, e o foco é trocar experiências, informações relacionadas à gestão de portfólio. Obrigado, pessoal.